Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dom Frei Alano Maria Pena, arcebispo emérito da Arquidiocese de Niterói, que, se Deus quiser, celebrará a missa no dia 26 de junho, em São Judas, às 18 horas, e ele gosta de encerrar algumas missas, especialmente as celebrações do tempo da Páscoa, com uma canção popular do Padre Zeca, cuja letra diz assim: Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E essa foi a extraordinária experiência que Santa Maria Madalena teve quando, então, encontrou-se com Jesus ressuscitado ao ir ao sepulcro. E Nosso Senhor, então, lhe chamou, estava atrás dela, Maria, e ela disse: meu mestre. Era Jesus ressuscitado. Ela que tinha ido ao sepulcro para embalsamar o corpo de Nosso Senhor e o encontra ressuscitado. Foi também a experiência dos discípulos de Emaús, que voltaram cabisbaixos para a sua aldeia, depois da morte de Nosso Senhor, desanimados. E, no entanto, Nosso Senhor lhes aparece, ou melhor, não aparece, claro, para eles, que era Jesus ressuscitado no caminho, mas vai conversando com eles, até que, então, abrindo os seus corações sobre as passagens do Antigo Testamento que falavam sobre o Messias, sobre seu sofrimento, sua morte e ressurreição, e depois ele entra com eles na casa em Emaús e realiza, então, a fração do pão, desaparecendo e fazendo com que eles, então, acreditam que Jesus Cristo havia, então, ressuscitado, e eles voltam, então, correndo para Jerusalém para anunciar essa experiência. E essa aparição de Jesus a eles traz-nos uma verdade formidável, né? Reparemos que o que Nosso Senhor viveu com eles naquele encontro foi uma celebração eucarística. Naquele ritual, primeiro Jesus realizou uma liturgia da palavra. Então, repassando para eles passagens do profeta Isaías, do profeta Jeremias, dos Salmos, mostrando então a revelação, que ele cumpria aquilo que os profetas tinham dito sobre o Messias. E depois, então, ele começa com eles, dentro já da casa, a liturgia eucarística, né? A fração do pão. Na liturgia da palavra, seus corações foram se esquentando, foram ressuscitando a fé e a esperança que morria, né, no seu interior, mas seus olhos se abriram definitivamente, assim, acreditaram que quem estava com eles era Jesus ressuscitado, quando Nosso Senhor realizou, então, a consagração do pão pela primeira vez
depois da última ceia, né? Aquele pão que se transubstanciou no seu corpo ressuscitado. Por isso, Jesus ressuscitado está conosco, está vivo na Eucaristia, está vivo neste sacrário, né? O número 1088 do Catecismo da Igreja Católica, ele citando o documento do Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio, foi o primeiro documento a ser publicado, e no número 7 desse documento, fala-nos de 5 presenças de Cristo na Igreja. 5 presenças. Presenças pelas quais ele continua a realizar a sua obra redentora, como tinha prometido: eu estarei convosco até o final dos tempos. Então, Nosso Senhor está presente na Igreja nessas 5 maneiras, né? Cristo está presente nas ações litúrgicas, todas as ações litúrgicas. Ele está presente nos sacramentos, atuando com seu poder divino através dos ministros, todos os sacramentos, o batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a missa, ou melhor, o matrimônio, o sacramento da ordem. Jesus é presente, né? Está presente na sua palavra, pois é Ele quem fala ao ser lida a palavra de Deus na Igreja, ao ser lida a Sagrada Escritura, né? Está presente quando a Igreja reza e canta os salmos, já que Ele prometeu, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E está presente de modo egrégio na Eucaristia. E nós sabemos que essa presença de Nosso Senhor na Eucaristia, ela é real. Essa é a nossa crença católica. Né? Ou seja, a Eucaristia não é um símbolo, não é uma representação, uma imagem de Jesus Cristo, né? Como é, por exemplo, o crucifixo, né? O crucifixo é uma representação de Jesus Cristo, é uma representação da sua morte, mas não está presente Jesus Cristo na cruz, né? Na representação da cruz. Está presente no sacrário. Isso foi precisamente o que a percepção que teve uma menina com debilidade mental e que a sua mãe, enfim, acreditou, né, que ela poderia fazer a primeira Eucaristia. Ela tinha 10 anos, mas tinha uma deficiência mental e por isso ela não participou da catequese, não participava da catequese, mas a sua mãe foi lhe explicando, né, essa fé, foi lhe explicando esse dogma da Eucaristia. E ela foi entendendo. Então, ela chegou para o pároco e disse: padre, eu acho que minha filha pode receber a primeira Eucaristia, apesar de não ter muita noção das coisas, não ter participado da catequese. Aí o padre falou: mas minha filha, a sua filha é santinha, ela não precisa da Eucaristia, ela já, né, tem toda a graça, ela é uma criancinha de 4 anos, né, como se fosse, né? Mas a mãe insistiu: não, padre, ela quer receber a Eucaristia, ela pode receber a Eucaristia, eu a preparei. Aí o padre então lhe disse: está bem, então vamos fazer um teste com ela. Então a levou para a igreja, diante do altar, diante do sacrário, e perguntou para ela então: minha filha, quem é que está aqui nessa cruz? Quem é esse homem que está aqui nessa cruz? E ela então, com a simplicidade dela, disse: é Deus. Muito bem, né? Jesus é Deus, é verdade, né? Realmente uma pergunta que ela respondeu muito bem. E a segunda pergunta: mas então, e quem está aqui? Quem está aqui dentro dessa caixinha? Quem é que está aqui dentro, né? E ela disse: é Deus. Muito bem, né? Nosso Senhor está aqui realmente na Eucaristia, é Deus, né? E aí veio a segunda, ou melhor, a terceira pergunta mais difícil, né? Então, minha filha, são 2 deuses? Um que está na cruz e outro que está na caixinha? E ela disse: não, padre, o que está na cruz parece que é Deus, mas não é. E o que está na caixinha parece que não é, mas é.
realmente só o Espírito Santo para inspirar, né, uma criança dessas, né, com debilidade mental, para dizer uma coisa dessa fantástica, né? Claro, a cruz é símbolo, mas a Eucaristia não é símbolo, é Deus mesmo presente entre nós, Deus encarnado, Jesus Cristo, né? E essa presença real de Jesus na Eucaristia, ela possui 3 faces, que eu queria então apresentar a vocês aqui agora, nesta noite, né? Uma face é a presença, né, de Jesus Cristo como sacramento-sacrifício. Sacramento-sacrifício, né? Ou seja, Jesus está presente na Santa Missa porque a Santa Missa é a perpetuação do sacrifício da cruz. Por isso também que no altar tem a cruz, para representar isto. É a atualização daquele sacrifício que Jesus Cristo realizou para nós na cruz, no Calvário, né? Também é a presença da sua ressurreição, a presença da sua morte na cruz, presente da sua ressurreição. Isto é a Santa Missa, né? Por isso quem ama a missa ama Cristo. A Santa Missa é Cristo, né? Nós não podemos amar a Cristo na missa, e assim o fazemos de muitos modos, né? Por exemplo, podemos amar, né, indo de vez em quando na Santa Missa dominical. De vez em quando, essa pessoa ela tem algum amor por Jesus Cristo, só pelo fato de ir, né, alguns domingos à missa, né? Mas ela pode amar, né, com amor mais profundo, né, tentando ir, né, todos os domingos, só aqueles domingos em que uma causa especial, um motivo maior impeça que ela vá, né, à missa, mas se não, vá todos os domingos. Essa pessoa tem um amor maior por Jesus Cristo, mas tem um amor ainda maior aquela pessoa, aquele homem que tenta ir mais vezes à missa durante a semana. Então aí realmente demonstra que ama Cristo na Eucaristia, ama a presença de Cristo, a sua perpetuação em cada celebração eucarística. Agora, esse modo de presença, esse modo de participação na Santa Missa, no seu amor a Jesus Cristo, também tem uma graduação, no modo como cada um está atento na celebração. Porque tem aqueles que estão na missa, mas estão quase como que os soldados ao pé da cruz. Os soldados que crucificavam Jesus Cristo. Eles estavam cumprindo uma tarefa, estavam crucificando Nosso Senhor, porque lhe falaram para crucificar, né? Estavam jogando dados, estavam jogando sorte ali. E às vezes tem pessoas que estão na Santa Missa quase como soldados, né? Porque não deixa o celular no silencioso, nem desliga a internet, quando não é necessário que o celular esteja, já que naquele momento o que é mais importante realmente é prestar atenção na Santa Missa, participar da Santa Missa e não se alguma coisa vai acontecer no mundo, onde for, se é uma mensagem, uma notícia, não, é para estar na missa, né? Vai usar o celular talvez só para usar o aplicativo que ajude a participar melhor da missa, só isto, né? Mas não outra coisa, né? Também está como os soldados, quem fica pensando nas atividades do dia, o que vai acontecer naquele almoço, naquele churrasco, naquela partida do seu time, no trabalho, e acaba também estando na missa, mas quase que como os soldados. Mas tem aquelas pessoas que estão presentes na Santa Missa, participam da Santa Missa como Maria Santíssima, como Santa Maria Madalena, como São João ao pé da cruz, estavam totalmente voltados para o nosso Senhor que morria por eles, por nós. Importante para o fiel leigo é não fazer depender a sua piedade da piedade do sacerdote que celebra. Às vezes pode acontecer, né, que o celebrante não está num bom dia, porque, enfim, por muitos motivos,
E por isso a sua missa não fica tão bonita, tão agradável, né? E até pode ser que erre alguma rubrica ou outra, e até mesmo pode sair do escopo da liturgia e começar a fazer outra coisa que não seja realmente a Santa Missa. Paciência, né? É sacerdote, está celebrando a missa. Isso que é importante, né? Assim como o diamante pode ser apresentado de modo sujo, enlameado, mas continua a ser diamante. O Catecismo da Igreja Católica também nos diz, no número 1070, que a liturgia é a ação sagrada por excelência, cuja eficácia não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Nenhuma pastoral, nenhuma atividade social, nada se compara à celebração eucarística, né? Porque é o exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo, o poder sacerdotal de Jesus Cristo que está sendo realizado naquele momento na Santa Missa, né? Na qual, mediante sinais sensíveis, é significado de modo particular, cada sinal realiza a santificação do homem. Nós só podemos ser santos se realmente estivermos na missa, se participarmos da Santa Missa. Outra face da presença de Jesus na Eucaristia é o de ser ela sacramento comunhão. Isso ocorre no momento da comunhão na missa, quando nós, então, comungamos a Jesus Cristo. Quem comunga bem preparado pode solucionar muitos problemas, né, que lhe afligem na família, no trabalho, no relacionamento, porque Jesus tem esse poder, como tinha o poder de curar os enfermos, de expulsar demônios, de perdoar os pecados. E assim ele continua a exercer esse seu poder naquelas pessoas que têm fé, que acreditam que ele pode resolver naquele momento da comunhão tantos problemas de doenças, às vezes psicológicas, traumas, né? Problemas diversos, resolve, principalmente espiritual, quando a comunhão é bem preparada. Não foi o que ocorreu, por exemplo, com Tomé, né? Ele que estava realmente, naquele momento, totalmente transtornado depois da morte de Jesus Cristo, e mesmo que os apóstolos, seus irmãos, disseram, Jesus ressuscitou, apareceu para nós, ele não acreditava, mas os apóstolos insistiram com ele, e ele foi para o cenáculo no segundo domingo, Jesus apareceu, e ele então pôde comprovar, tocando, né, nas chagas de Jesus, que nosso Senhor tinha ressuscitado, e por isso pode dizer, meu Senhor e meu Deus. E é isso o que é comunhão para nós, né? Nós tocamos em Jesus Cristo, nós comemos a Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus, né? Algo de semelhante ocorreu com os discípulos de Emaús, como nós vimos, né? Eles que estavam espiritualmente em baixa, desanimados, desistindo da vocação de ser discípulos de Nosso Senhor, de anunciar a boa nova que eles vinham a trazer, e Nosso Senhor aparece para eles, tem com eles aquela celebração, e eles comungam. Nosso Senhor parte o pão, dá para eles, eles comungam. Os primeiros a comungar Jesus Cristo, vamos dizer, talvez no Sábado Santo também, Nossa Senhora terá comungado lá com as sobras da última ceia da Eucaristia, que ela terá guardado, outros comungavam, mas, enfim, na celebração que Jesus Cristo celebrou naquela casa, eles comungaram, né? Também foi o que aconteceu com a hemorroíça, que tinha aquele fluxo de sangue contínuo, ela tocou a orla do manto de Jesus e ficou curada. Nós tocamos em todo Jesus Cristo, não só na orla, no seu manto inteiro, no seu corpo, em todo o seu ser, na sua alma. Isso é a comunhão. Então, se nós tivermos a fé, um pouquinho da fé dessa hemorroísa, quantas curas, né, Nosso Senhor não nos faria dentro de nós, né? Você notem que Jesus disse, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, tem a vida eterna. Portanto, para quem se alimenta da Eucaristia, se alimenta com frequência da Eucaristia, a vida eterna não é apenas algo que vai chegar, né, no futuro. Ele já vive na vida eterna.
E por isso, muitas coisas que poderiam então lhe satisfazer neste mundo já não lhe satisfaz. Porque na vida eterna nós não comeremos, não faremos sexo, nenhuma satisfação, não teremos entretenimento nenhum, estaremos com Deus na vida eterna. Então, quem comunga bem preparado não precisa de mais nada a não ser viver nessa vida eterna com Jesus Cristo, né? Já não, vai ter vida eterna, por enquanto não tem, a gente precisa satisfazer, precisa pecar, precisa nos preencher aqui, esse afeto. Não, a comunhão preenche. A comunhão nos dá todo o ser, todo aquilo que nós precisamos no mais íntimo, né? A Eucaristia tem algo de vida eterna. Essa vida eterna que não é a vida biológica, do bater do coração, do corpo, esse corpo que vai envelhecendo com o passar do tempo, mas uma vida interior, né, que se renova permanentemente, que é vida, aquela vida que os discípulos de Emaús, a renovação, aquele esquentar o coração que eles sentiram então depois daquela comunhão, né? É uma participação na própria vida de Deus, né? É um modo diferente de viver. Então é realmente incrível como nós, né, comungamos tantas vezes a Jesus Cristo e continuamos na mesma, como se a nossa vida continuasse na mesma monotonia, na mesma pobreza espiritual, pobreza humana, né? Quando a comunhão poderia nos dar realmente uma vida nova, uma maneira de viver nova, uma maneira de encarar as coisas de uma maneira superior ao que a mundanidade nos quer impor como satisfação, como aquilo que pode então nos preencher. Todos os sacramentos, eles nos dão essa graça e essa vida eterna. Mas a Eucaristia nos dá de uma maneira especial, porque nela nos lembramos do próprio Cristo. Portanto, a Eucaristia faz com que nós, vivendo neste mundo, participando dos acontecimentos da vida presente, porque temos que participar e faz parte do tempo da prova que estamos aqui, para mostrar realmente o quanto nós amamos a Deus e quanto vamos receber de glória depois na vida eterna, mas já participamos aqui da vida de Deus. Ele que nos dá à nossa alma o gozo imenso da paz. E por fim, a Eucaristia, ela é também sacramento presença. E essa presença de Jesus Cristo vivo e ressuscitado está nos sacrários das igrejas, das capelas como esta. Em todas as capelas, igrejas onde há um sacrário, está Jesus Cristo presente. E aí, onde nós devemos buscar a Jesus para adorá-lo, para louvá-lo, para agradecer, implorar a sua assistência de um modo muito especial. Então, nós vamos e nos prostramos, ajoelhamos diante de Jesus, né, diante do sacrário, para pedir as nossas necessidades. Podemos conversar com Ele tu a tu, como os apóstolos, como as santas mulheres, como os tantos que se dirigiram ao Senhor, como o leproso: Senhor, podes me curar, né? Assim, como tantos personagens, como a samaritana que conversou como Pedro que conversou depois da ressurreição junto com ele: tu me amas, Pedro? Assim podemos conversar com nosso Senhor. Então, o que eu lhes aconselho é levar ao sacrário a família, levar ao sacrário aos amigos, levar ao sacrário as preocupações pessoais, profissionais, financeiras, físicas, levar ao sacrário as preocupações espirituais, levar ao sacrário, levar a Jesus, né? Fazer essa oração profunda, né? Acorre perseverante ao sacrário, de modo físico ou com o coração, pedia-nos São José Maria, no ponto 837 do Forte. Às vezes não podemos ir fisicamente, então ele nos aconselha: vai com o coração, feche os olhos e pense naquele sacrário que você conhece, neste, da tua paróquia, da tua igreja, onde você, aquele santuário, enfim, vá com o coração ou fisicamente, né, para te sentires seguro, para te sentires sereno, mas também para te sentires amado e para amar. Então, essas presenças de Jesus Cristo, nós podemos então considerar
como está o nosso amor a Jesus sacramentado. Isso que é importante que a gente considere, então, aqui nessa reflexão. Esse Jesus vive e ressuscitado, como é nossa fé? Como é nossa percepção? Como é nossa vivência nessa nossa fé, nessa nossa piedade eucarística? Como vivemos? Nossa vida é eucarística. Ela nos estimula a fazer com que esse fogo do amor que Ele põe no nosso coração seja viva, envolvente, e envolva outros também, que estão à nossa volta, principalmente na família, como os discípulos de Emaús, que foram, correndo anunciar aos apóstolos, às santas mulheres, a todos os seus irmãos e irmãs, que Jesus tinha ressuscitado e apareceu para eles. Na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, uma exortação que o Papa Francisco promulgou no dia 19 de março de 2016, que estava se cumprindo então o 6º ano do seu pontificado. Ele começou o pontificado no dia 19 de março de 2000, na verdade é o 3º ano, porque ele começou em 2013, então 2016, no 3º ano, ele nos estimulou a sermos santos nas tarefas diárias do dia a dia. E ele também pede que ajudemos a outros a buscar essa santidade, uma santidade que buscamos pessoalmente e levemos essa santidade a outros. E no final da sua estadia no Brasil, São José Maria, ele recebeu de Deus uma graça especial. Temos esse orgulho, vamos dizer assim, de presente que Deus nos deu de São José Maria, na sua estadia aqui, ter recebido essa graça, algo que ele já tinha vislumbrado, estava considerando já há muito tempo, e aqui, no dia 5 de junho, nas vésperas da sua partida do Brasil, ele então teve uma percepção que ele contou o que Deus Nosso Senhor lhe fez ver. Ele estava conversando sobre a Eucaristia, precisamente, com alguns dos seus filhos espirituais aqui do Brasil, e então começou a explicar a eles, com muita alegria, que no Santíssimo Sacramento, junto de Jesus, não deve andar longe Maria e José. De uma maneira inefável, estarão presentes ali, em todos os sacrários da terra. Então, foi essa graça que ele recebeu, que Deus lhe deu, essa visão de considerar que realmente Nossa Senhora e São José estão muito presentes junto do sacrário, como eles estiveram presentes ao longo de muito tempo junto com Jesus Cristo, desde que ele nasceu em Belém. Nossa Senhora, até antes, quando engravidou dele, isso é lógico, exatamente, Nossa Senhora levou 9 meses Nosso Senhor no seu ventre. Então é lógico que ela realmente esteja ainda junto com Jesus, vivo, ressuscitado aqui nesse sacrário. E depois, como eu disse, ela deve ter comungado já no Sábado Santos, mas depois, com certeza, comungou muitas vezes ao seu Jesus, ao seu Filho, fazendo com que aquilo que ela tinha concebido no seu ventre, e depois então nasceu e realizou a redenção, morreu na cruz, ressuscitando, ela volta a estar no seu íntimo, no seu interior, ao comungá-lo. Então, por isso, tenhamos também muito presente na Eucaristia Nossa Senhora e também a São José. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
Meu anjo da guarda, intercedei por mim.